eu sou o professor Ederson, sou professor da rede municipal daqui de São Leopoldo e estou atualmente na Secretaria de Educação, atuando junto ao programa Mais Educação Léo e as atividades da educação física. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o tema de gênero e sexualidade, uma construção histórica e cultural. Uma temática muito pertinente dentro do campo da educação em direitos humanos. Antes de iniciar minha fala sobre as questões conceituais de gênero e sexualidade, é muito importante nós sabermos qual é o aporte teórico no qual eu me apoio para poder trazer esses conceitos. Então, assim, o referencial teórico para falar e discutir sobre as questões de gênero e sexualidade no qual eu me apoio, vem dentro de uma corrente pós-estruturalista dos estudos culturais. E eu posso trazer então para vocês alguns autores como Michel Foucault, o Deleuze, o Derrida, Judith Butler, Joan Scott, Stuart Hall, Connell, são autores nos quais eu me debruço para poder falar e trazer as questões, né, e o debate acerca das discussões de gênero. Então vamos iniciar conceitualmente sobre as questões de gênero, né? Gênero é entendido dentro da perspectiva pós-estruturalista como uma construção social dos sexos, né? Então, dentro dessa perspectiva, dentro da perspectiva pós-estruturalista, o gênero não vai ser algo intrinsecamente conectada ao sexo biológico, aquele no qual a gente nasce, e sim uma construção social dependendo de local de nascimento, né? Ou seja, do lugar onde essa pessoa vive, dependendo também do período histórico que essa pessoa vive. Ou seja, gênero vem ao encontro de uma construção social atribuída a diversas características e representações que vão diferenciar o que é ser homem e o que é ser mulher. Ou seja, dentro dessa perspectiva, não existe algo que seria instintivo simplesmente por ser homem ou ser mulher atribuído a um corpo fisiológico, biológico, anatômico e etc. Se a gente for parar para pensar nisso, né, dentro de uma situação bem mais realista, né, e que a gente pudesse exemplificar, é a mesma coisa, não seria ideal a gente poder dizer que ser mulher no Brasil é a mesma coisa do que ser mulher no Afeganistão ou na Arábia Saudita exatamente nesse período histórico. E assim também a gente não pode dizer que a mulher vivia historicamente no passado exatamente da mesma forma como hoje. Ou seja, as representações entre ser homem e ser mulher varia conforme tempo e lugar, né? E são várias instituições que vão atribuir diversos discursos, vão produzir diversos discursos para que a gente possa constituir a representação do que seja homem ou ser mulher, ou ser mulher. A gente pode dizer que a educação, a política, a ciência, o Estado, o direito, a religião, a saúde são instituições extremamente poderosas que instrumentalizam através de diversos discursos modos de ser homem e modos de ser mulher. Se a gente entende que existem variações de ser homem e mulher, a gente vai falar então de masculinidades e feminilidades, ou seja, múltiplas formas de ser mulher e múltiplas formas de ser homem, né, dentro da sociedade. A gente vê duas imagens, uma de uma mulher na Índia e outra de uma mulher na África. A gente percebe naquela imagem ali de que a inscrição do gênero tá feita no corpo e que a inscrição ali sobre o que é ser mulher e a feminilidade está atribuída e inscrita no corpo. A gente percebe, por exemplo, que as mulheres na África daquela região ali específica, que a gente pode dizer que são as mulheres girafas, que elas colocam várias argolas no pescoço, quanto mais longo for o pescoço, mais feminina ela tem esse atributo dentro da sua comunidade. E na Índia a gente tem outras marcas identitárias que vão dizer e posicionar essas mulheres, assim como a masculinidade também, né? Ali uma frase que é bem importante diz: o homem sofre cobranças de desempenho a partir das expectativas de gênero por inúmeras instâncias sociais.
A pressão em forma de conformidade vem das famílias, das escolas, dos grupos de colega, da mídia e, finalmente, dos empregadores. Então, a masculinidade também, ela é produzida entre os homens, né? Homem com homem e o homem com a mulher também. É produzida o posicionamento do que é ser mais homem e ser menos homem. Hoje, na nossa sociedade extremamente machista, ser mais homem é o homem mais viril, o homem mais empreendedor, ou seja, aquele que tem um bom emprego, o homem que gosta de futebol, o homem que é mais violento, o homem que é mais empoderado. Isso são marcadores de gênero que vão posicionar esses homens numa posição de mais homem do que outros. E aí que entra diversas situações de agressividade, de machismo e de tentar posicionar outros homens de forma inferior àqueles que, de certa forma, representam, né, a imagem no imaginário social do que é, o que vem a ser mais homem ou menos homem. Quando a gente fala sobre várias instituições que vão aplicar diversos discursos na produção do que é ser homem e ser mulher em determinado lugar e tempo histórico, a gente pode agora, né, focar nossa atenção para a escola, por exemplo. Os brinquedos, eles são extremamente organizados para desenvolver uma pedagogia do gênero. Existem diferenciações entre brinquedos para meninas e brinquedos para meninos, né? Então, as brincadeiras de meninas, né, os brinquedos de meninas, eles geralmente são joguinhos de panelinha, conjuntos de beleza, porque a mulher ligada à questão da estética, do cuidado com a beleza, brinquedos de vassoura, baldes, né? Cozinha, ferro de passar roupa e etc. Enquanto para os meninos, eles são posicionados de outra forma. Eles são coisas de montar, então é astronauta, carros de corrida, robótica e etc. Daí vocês podem me dizer, não, mas as minhas crianças, eu conheço uma criança que brinca, a gente não pode trabalhar com a exceção, tá? A gente não, enquanto a gente disser que existe um menino que brinca de boneca, ou que eu conheço, a minha filha brinca de carrinho. Isso, enquanto a gente trabalhar com a exceção à regra, a gente não está compreendendo exatamente a dimensão do que vem a ser, né, essas pedagogias de gênero aplicadas dentro das brincadeiras das crianças, tá? Existe um investimento fortíssimo no direcionamento do que as meninas podem ser e o que os meninos podem ser, né? Do que as meninas podem brincar e do que os meninos podem brincar. Existem a exceção, só que a exceção nunca será a regra, tá bom? Então, até agora a gente conversou sobre gênero. Gênero é uma identidade que posiciona, né? Que constitui traços do que vem a ser homem ou vem a ser mulher dentro da sociedade, dependendo do período histórico e do lugar onde essa pessoa vive, certo? Isso não tem absolutamente nada a ver com quem essas pessoas vão sentir atração. Então, aquilo ali, isso que a gente conversou até agora, se chama identidade de gênero, tá bom? Gênero é a gente se identificar como homem ou como mulher. E isso não tem absolutamente nada a ver com o sexo que a gente nasceu, certo? Com o órgão sexual, né? O órgão que a gente nasceu. As pessoas vão desenvolver sua consciência do que vem a ser homem ou mulher, dependendo do lugar onde ela vive, e enfim. Agora nós vamos falar sobre as identidades sexuais, que são as formas pelos quais esses sujeitos sentem atração por outras pessoas, certo? Então, existe uma gama de letras que são colocadas na sigla LGBTQ, enfim, é uma sopa de letrinhas e existem várias leituras sobre isso. Só que eu vou me deter aqui nesse momento a um discurso um pouco mais resumido. A gente vai se deter em 3 identidades sexuais: a heterossexualidade, a homossexualidade e a bissexualidade, certo? A orientação, e detalhe, a gente não deve falar opção sexual, a gente fala orientação sexual. Porque ninguém opta de um dia para o outro a gostar de determinada coisa, certo? Porque se a gente pensar nas questões de homofobia e de morte por agressão a pessoas LGBTs, obviamente uma pessoa não optaria por ser gay ou por ser lésbica ou por ser bissexual, entendendo que essa pessoa pode ser assassinada na rua, apedrejada e humilhada em seu local de trabalho, expulso da família e etc, né? Então a gente entende
que é uma orientação sexual, certo? E quando vocês ouvirem alguém falando opção sexual, vocês corrijam, tá bom? Então, a orientação sexual é a atração física, sexual ou afetiva de uma pessoa pela outra, tá? E não está dada como natural e não pode ser uma coisa colada ao gênero, como eu disse para vocês. Não é porque a pessoa é mulher que ela tem que gostar de homem, certo? A atração sexual não está colada no gênero. Então, a relação homossexual, ela é a relação entre pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo. A relação bissexual é porque gosta de pessoas, né, de ambos os sexos. E a relação heterossexual que gosta do sexo oposto. Uma coisa que é importante saber são os termos cisgênero e transexual, tá bom? Cisgênero é quando uma pessoa se reconhece no seu corpo, tá bom? Então, se eu nasci com um pênis e eu me identifico com o meu corpo do jeito que ele é, ou seja, eu olho para o meu pênis ou eu olho para a minha vagina e eu não sinto aversão a ela, e eu também compreendo que todos os papéis de gênero que são condicionados à minha pessoa por conta desse órgão condiz com a minha personalidade, eu sou uma pessoa cisgênero. Quando eu não compactuo com esse meu órgão, ou seja, eu penso e eu me vejo no mundo de uma forma diferente, eu sou uma pessoa trans, certo? Essa é a principal diferença entre um homem gay, uma mulher lésbica e uma pessoa trans, um homem trans ou uma mulher trans. E a homolesbotransfobia ou a LGBTfobia ou homofobia, certo? São termos usados para definir o ódio, preconceito e discriminação contra homossexuais, travestis, transgêneros e transexuais, certo? Então, todas as relações que conflitam em agressões físicas, verbais, psicológicas e até ataques e a morte a pessoas LGBTs sem elas estarem envolvidas em nenhum tipo de conflito e de violência, de assalto, de roubo, enfim, são ataques de homofobia, tá? E isso é o nosso maior papel enquanto educadores dentro da escola, é impedir que pessoas que são LGBTs sofram preconceito dentro da escola. Aí existem vários estudos que dizem que o pior período na vida das pessoas LGBTs de sofrimento psíquico, físico, e, enfim, é dentro da escola, que a escola é um lugar onde não abraça e não acolhe essas pessoas. Vamos falar sobre o bullying homofóbico. O bullying homofóbico, ele acontece dentro da escola, certo? São agressões intencionais, verbais ou físicas relacionadas de maneira repetitiva no ambiente escolar. E isso implica diretamente na depressão, na ansiedade, perda de confiança, retração, isolamento social, culpa e distúrbio de sono. Muitas situações de automutilação e suicídio entre os jovens e o uso abusivo de álcool e outras drogas. Isso são dados trazidos pela Unesco, certo? O Brasil, ele é o maior, é o país que mais existe casos registrados de LGBTfobia no mundo. Teve um avanço nas mortes, infelizmente, de 2017 para agora 2020, tá? Então ali mostra os estados, certo? Onde existe o número de mortos, inclusive no São Paulo é o estado que mais há mortes, né, por conta da homofobia. No outro gráfico mostra desde o ano 2000 até o ano de 2017 o número de mortes por ano, segundo o relatório. É importante entender que vocês podem pensar assim, nossa, mas lá em 2000 morria 130 e agora morre 445, tá? Mas por que esse avanço? Existem diversos estudos que vão apontar o seguinte: antes dos anos 2000, existia uma doença, né, uma epidemia gravíssima no mundo chamada AIDS. Desde 81 até 98, 97, aonde surge o medicamento que vai tratar a doença efetivamente, os casos de homofobia eram menores porque existia uma coisa que já estava matando os homens gays e as mulheres lésbicas, mas a sua grande maioria homens gays. Quando se tem esse tratamento, a comunidade LGBT no Brasil passa a ter uma visibilidade maior. Então, começa a se andar mais na rua abertamente, a parada
gay, a Parada Livre de São Paulo é o maior evento que tem no Brasil, e isso faz com que o discurso, né, homofóbico surge com uma potência imensa, certo? Outro gráfico ali mostra o tipo de morte, né? A grande maioria das mortes para LGBTs são tiros, né? Arma branca, suicídio, espancamentos, asfixia, pauladas, enfim. E uma coisa que é importante também trazer é que os relatos que são trazidos por estudos de que as mortes por homofobia, elas geralmente são feitas através de horas de tortura. Não é simplesmente chegar e dar um tiro na travesti que está na rua. Geralmente essas pessoas são capturadas, são levadas para algum lugar, lá elas são torturadas por horas e por fim elas são assassinadas. Ainda dentro desse número, dos dados de 2017, a gente vê quem são as pessoas que mais são assassinadas, né? Ali a gente vê que homens gays são os que mais sofreram até 2017, só que eu já vou dizer para vocês que os números aumentaram de 2017 para cá e não são mais as pessoas, não são os homens gays que mais são assassinados, são as pessoas trans, tá? Então aquele dado ali, ele já dá uma invertida. Ali a gente vê que 43,6% eram homens gays e 42,9% são pessoas trans. Lésbicas 9,7%, bissexuais 1,1% e pessoas hétero 2,7%. Daí vocês dizem, mas pessoas héteros? Sim, pessoas héteros também sofrem preconceito homofóbico por defender pessoas gays, o amigo ou familiar, e são mortos, inclusive. Até em 2017, 12 pessoas heterossexuais foram mortas vítimas da homofobia, né? Então, para encerrar, eu vou deixar aqui algumas perguntas que eu acho que são pertinentes para que a gente possa pensar e se questionar e até levar para a escola depois para conversar com os colegas, que é como as instituições produzem discursos em torno das formas de viver o gênero. E daí aqui eu digo como a escola, tá? Quando a gente diz aqui instituições, a gente pode pensar na religião, na ciência, na política, no Estado, mas vamos tentar se concentrar na escola. Então, como é que a escola produz discursos em torno das formas de viver o gênero dos nossos estudantes? Como aprendemos a ser homens e mulheres aqui no Brasil e aqui em São Leopoldo, né? Como as identidades sexuais são hierarquizadas no contexto social, ou seja, se a gente entende que existe relações de poder entre as sexualidades, como as identidades são hierarquizadas? Por que a gente costuma ouvir algumas pessoas dizer assim, não me importa que sejam gays, mas desde que não fiquem se agarrando em público. Não me importa que eles sejam gays, mas não precisa se mostrar gay. Não me importa que eles sejam gays, mas precisa andar de mão dada na rua? Ou seja, como é que quais são os amores que são permitidos e os amores que não são permitidos? Como o espaço escolar pedagogiza os corpos dos nossos alunos, criando as identidades de gênero e de sexualidade? Ou seja, como a escola ensina o menino a ser menino e a menina a ser menina? E eu concluo a minha fala falando o seguinte, que quando a gente acaba não entendendo a complexidade que é a questão do gênero e a questão da sexualidade e tudo que implica dentro disso, nós marginalizamos determinados alunos e alunas. Marginalizando esses sujeitos, eles não vão conseguir ter acesso ao mundo social da mesma forma do que aqueles que a gente não marginaliza. Então, vocês podem ter certeza que as pessoas trans que estão na rua se prostituindo não estão lá por puro prazer. As pessoas não estão lá se prostituindo porque elas adoram estar na rua de madrugada, se prostituindo e se drogando, correndo risco de vida. São pessoas que não conseguiram ter acesso minimamente a concluir os seus estudos, porque por muitas vezes a escola expulsa esses sujeitos, mas eu digo expulsar não é saia daqui, mas sim tudo que envolve essas agressões faz com que esses sujeitos se desloquem e não terminem seus estudos, e o processo de trabalho também, que acaba não contratando essas pessoas para poder ter trabalhos formais, né, como a gente vê. Então, assim, é muito importante que a gente esteja sempre atento
e atenta às conversas e às coisas que acontecem ao nosso redor na escola, e que a gente sempre faça intervenções para proteger esses alunos e essas alunas, porque a escola é um lugar que precisa acolher todos e todas. A escola não é só para alguns, a escola é para todos e todas. Um grande abraço, espero que eu tenha contribuído e vou deixar algumas sugestões de leitura também aqui na plataforma. Muito obrigado. Se puderem, fiquem em casa.